Salve, gente! Mais uma aula. Hoje a aula vai ser um pouco mais técnica, mais profunda, tá? É uma aula que demandaria umas 5, 6 horas no entendimento aprofundado, mas o objetivo aqui é que vocês tenham uma noção superficial do conteúdo que a gente traz, né? Mas porque aprofundada são muitos anos aí dedicados para que você tenha um conhecimento mais específico de cada assunto que a gente traz aqui, tá bom? Hoje eu vou tentar explicar, quem tenta não consegue, vou explicar de uma maneira dinâmica para que serve um relatório técnico que a gente entrega para o cliente. Imagine que o estudo de simulação é um estudo muito complexo, existem inúmeras variáveis que envolvem no desenvolvimento de uma simulação. Nem todos os clientes eles estão prontos para receber o arquivo da simulação e interpretar esses resultados, né? A gente precisa se posicionar tecnicamente em cada resultado, se está aprovado, se não está, se ele tem um problema, qual é a causa raiz desse problema, as possíveis soluções. Então a gente tem que otimizar todo o resultado. Então, a gente passa fazendo uma avaliação e sugerindo, dando propostas de modificações, otimizações para que essa simulação seja a mais assertiva possível na questão de conceito de injeção, a eficiência do sistema de refrigeração, as deformações se estão compatíveis com a geometria, com o desenho 2D. Como eu vou transferir isso para o cliente mandando um arquivo MFR, por exemplo? Se você não sabe o que é um arquivo MFR, volta lá no YouTube, tem uma aulinha só sobre isso, tá? É um arquivo de leitura do Moldflow, o qual você consegue abrir, girar o produto, analisar, ver o preenchimento, variação de temperaturas, deformações, enfim. É um arquivo de leitura. Porém, a pessoa que está manipulando esse meio tem que ter muito conhecimento técnico, muito conhecimento, muito know-how para poder fazer uma validação e tomar algumas decisões baseadas nessa avaliação. Então, o relatório técnico ele é extremamente importante porque ele tem a responsabilidade de levar para o cliente de forma sucinta esse problema evidenciado e as soluções, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que vocês entendam um pouco aqui a base do nosso relatório técnico. Tá? Mas no mercado não foge muito disso. Esses são os principais resultados importantes para a validação de um projeto, de um produto, de um processo. Vamos lá. Então aqui são alguns tópicos, tá? Desse relatório. Eu não vou fugir muito da essência do porquê precisa de um relatório técnico, tá? Esse relatório técnico ele traz algumas abordagens extremamente importantes para dar confiabilidade no estudo. Então ele traz as características do material que você utilizou na análise, se tinha no banco de dados, se é compatível com o datasheet, se não é, se é um contratipo. Então ele precisa trazer essa informação para o cliente. Traz informações da malha, da peça, as dimensões básicas, traz todo o overview da matemática, né, da geometria, para que a pessoa tenha ideia do que está avaliando. Se hoje eu fosse disponibilizar somente o arquivo da simulação, eu tenho certeza que a gente não conseguiria ajudar de maneira efetiva os nossos clientes, porque tem resultado muito técnico, que você tem que interpretar ele, saber a causa raiz, saber a ciência por trás, para que você possa propor soluções, para que você otimize esse resultado. Na aula anterior, se você entrar aí no nosso YouTube, você vai ver que a gente falou de taxa de cisalhamento. A taxa de cisalhamento, ela é responsável por garantir a estética e o estrutural do seu produto. Então, não adianta eu mandar o arquivo para o meu cliente se essa taxa está estourada. Às vezes ele nem vai saber interpretar. Então, o meu relatório técnico é para trazer isso de uma maneira bem clara e transparente. Olha, está estourado e a gente precisa fazer isso para enquadrar. Então, o relatório ele tem essa finalidade, de sintetizar tudo que eu encontrei na análise e entregar de uma forma bem transparente e efetiva para o cliente final. Então, eu diria que o relatório ele é o laudo mais importante, é o dado output mais importante que o cliente recebe. É claro que para agilizar, às vezes quando você tem um projeto muito grande,
a gente trata com o cliente da seguinte maneira: olha, eu vou fazer vários estudos, vou testar vários conceitos e eu vou apresentar para você o MFR. Então a gente entra numa reunião, eu apresento o MFR e aí a gente define qual é o conceito que a gente vai partir para o molde, para o projeto molde. A partir daí faz sentido o relatório. Se eu tenho um conceito de injeção já cheio de problema, se eu tenho uma refrigeração cheia de hotspots, cheio de ponte de aquecimento, se eu tenho deformações acima do valor de 2D, não adianta eu montar um relatório condenando tudo também. Então existe um bom senso, a gente teria que bater um papo numa reunião para poder entender esses problemas, saná-los e aí sim partir para a análise final e gerar um relatório técnico para que tenha ali o registro de tudo que foi feito e o arquivamento para lá na frente você poder fazer um cross-check aí e ver se a prática está batendo com o virtual. Tá? Então o relatório ele tem uma importância muito grande em todo esse contexto. Então imagine que eu esteja avaliando, por exemplo, aqui o padrão de preenchimento. Se eu passo o arquivo para o cliente e simplesmente entrego e tem um problema de potencial de falha de injeção e eu não evidencio, pode ser que eu induza ele a acreditar que esteja tudo bem. Então, se eu tenho esse tipo de problema no relatório, eu especifico ele, eu deixo claro ele, né, que nós tínhamos hesitação que vai dar falha de injeção. Então, está lá constatado no relatório, olha, aqui você vai ter um problema. E com certeza, na conclusão, a gente já deixa qual é a solução ou os possíveis caminhos para essa otimização. Aqui nós temos uma falha de injeção, por exemplo. Eu tenho que destacar isso, deixar bem evidente para o meu cliente. Tá? Tudo isso é via relatório. Então não dá hoje para a gente fugir dessa entrega técnica por conta de o domínio e a responsabilidade tá sobre nós que entregamos a simulação de injeção. Tá? Eu poderia simplesmente mandar lá o arquivo, você comprou, o arquivo é seu, mas em interpretação disso e a geração de valor para o meu cliente, né? E a identificação do problema e as soluções, onde está? Entende? Por isso que é importante fazer um relatório bem detalhado, bem especificado, não só apontando os problemas, mas também as otimizações. Tá? Olha aqui, é um caso, acabamos de falar, a taxa de cisalhamento estourada. Então aqui a gente evidencia que está estourada e já fala o que precisa ser feito no projeto para otimizar esse resultado. Olha o efeito na prática. Tá vendo? Olha aqui. Então dá uma degradação por atrito, tem um problema estético e provavelmente compromete a questão mecânica também, porque é uma degradação por atrito na entrada de material. Tá bom? Então basicamente é isso, gente. Isso é para cada relatório, como eu disse. Se eu me estender aqui, é aula para umas 5, 6 horas aí com tranquilidade. Tem muita coisa que a gente coloca nesse relatório técnico para geração de valor ao nosso cliente, para que ele tenha um molde, um produto, um processo muito robusto, numa alta performance. Beleza, gente? Estou batendo aqui os 10 minutos. Nossas aulas não estamos se estendendo mais do que isso, para não ficar um negócio maçante. Já é um negócio muito técnico e se eu ficar aqui falando por muito tempo, dificilmente você estaria comigo aqui até agora. Tá? Então acho que a essência é essa. E é isso. Não esqueça de seguir as nossas redes, curtir este vídeo, compartilhar, mandar tópico, gente. Obrigado aí pelos que estão acompanhando, comentando, nos seguindo. Queria fazer um agradecimento aqui oficial para o Pedro Moura. Está nos seguindo, está dando feedback, está comentando, está participando. Pedrão, obrigado, cara. Quando a Soul iniciou esse projeto, nós tínhamos no nosso coração que a gente ajudar uma pessoa já é o suficiente. E a gente viu que está ajudando bem mais do que uma pessoa.
Então, obrigado. Continue nos seguindo aí, a gente não vai parar. A gente vai descarregar muito conteúdo bom aqui. Fechou, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.